Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero fazer aqui um vídeo com vocês sobre a teoria do top-down em tricô, né? Eu não sou expert no assunto, mas já fiz aqui pelo menos esses três que estão aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui eu fiz em 2011, 2012, por aí, com fio duplo de algodão. Eu acho que foi 2 fios Anne. E top-down é aquele modelo que a gente começa aqui, não é? Pela gola e desce, normalmente sem costura, né? A gente pode fazer cardigan aberto ou então blusão fechado. E a gente faz o corpo e depois volta para as mangas, para terminar as mangas, tá? Esse aqui já faz bastante tempo que eu fiz, não é? É um casaquinho assim de verão. Então eu vou mostrar para vocês o jeito que eu faço, tá? Que de repente vocês vão achar, né, diferente de outras pessoas que ensinam aí no YouTube. Mas essa maneira que eu vou ensinar é a maneira para mim que ficou mais fácil, tá? Esse aqui é com outro fio, esse aqui eu acho que eu fiz há uns 3 anos atrás, é um fio de algodão com linho. E é um blusão assim, bem mais folgadinho, né? E abertinho aqui, então esse é fechado na frente, né? Não é casaco, tá? Também foi com manga comprida, ó. Então a gente tem que acertar bastante essa medida aqui do pescoço, né? Para fazer essas divisões aqui, onde vão os aumentos, na frente e atrás. E esse aqui foi o último que eu fiz, que eu até comecei a gravar o passo a passo para vocês, mas depois eu desisti, porque deu tanta confusão nesse cardigan aqui. Por exemplo, eu comecei com essa agulha aqui, que era uma agulha 6. No meio do caminho, a agulha se soltou do cabo, né? Aí eu tive que continuar com uma outra agulha que não era da mesma numeração. Eu tive que fazer um ponto mais frouxo para igualar com o anterior. Então eu resolvi não gravar, mas eu prometo que eu vou fazer ainda um com vocês aqui desde o início, tá? Mas hoje eu queria mostrar mais a parte teórica mesmo. Então esse aqui é um cardigan, né? Ele é aberto também. Essa lã aqui é uma lã que não existe mais, que eu já tinha aqui já fazia um tempo. Que é esse aqui, ó, Terapia da Cisne. Ele é um fio bem espesso. O tex dele é 900, tá? Então, assim, para começar esse cálculo aqui, tudo depende do número de pontos que você coloca aqui no pescoço, né? Isso aqui é que vai garantir que o seu top-down fique para o seu tamanho, adequado para o seu tamanho, ou não, né? Então, esse início é muito importante. Então, vamos lá. Vamos ver aqui como é que eu faço isso aqui. Bom, a primeira coisa, gente, deixa eu aproximar um pouco mais. Primeira coisa, a gente tem que fazer uma amostra, tá? Eu sei que é chato, muita gente não gosta de fazer amostra, mas nesse caso, a gente tem que deixar a preguiça de lado e fazer uma amostra com o fio e com a agulha que você vai usar na sua blusa. Não importa qual seja, tá? Porque dependendo dessa amostra é que a gente vai saber quantos pontos nós vamos colocar lá no pescoço do nosso top-down, tá? Então, eu fiz uma amostra com o fio, não é, que eu ia usar, e com uma agulha 6. E aí, o que é que eu vi? Até fiz umas anotações aqui também para mostrar para vocês, ó. Essa minha amostra, eu fiz uma amostra assim de 10 por 10 centímetros. E na borda eu fiz um ponto tricô, não é, para ele não ficar enrolando, tá? Mas como meu blusão foi feito com ponto meia, então eu vou contar aqui quantos pontos cabem em 2,5 centímetros. Isso aqui é relativo, você pode usar 1 centímetro, 2 ou 3, né? Cada vezinho desse aqui é um ponto, né?
Então, aqui na minha amostra, ó. Então, aqui vamos ver. Aqui eu tenho 1 ponto, 2 e 3. Vou colocar a minha fita bem aqui no início e eu vejo o quê? Que 3 pontos dessa minha amostra equivale a 2,5 centímetros, tá? Então, agora vamos para a conta. Muito bem, 10 por 10 centímetros foi a amostra que eu fiz, né? Com o fio e agulha que você vai usar. Então, na minha amostra, 3 pontos equivale a 2,5 centímetros. Isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Segunda coisa, medir a circunferência da cabeça na altura da testa. Pode também fazer uma medida do pescoço. Mas aí do pescoço eu recomendo que se faça para top-down aberto na frente, né? Que fica mais ajustado. Agora, se é um top-down fechado, que tenha que passar na cabeça, eu sugiro fazer a medida da testa. Então, vai dar, no meu caso, deu 55 centímetros, que é uma média, assim, para um adulto. Aí nós vamos ter que fazer uma regra de 3. Eu já anotei aqui tudo direitinho, porque eu sou de humanas, mas tenho já conferi tudo, isso aqui tá tudo certinho, tá, gente? Então, vamos para a regra de 3. Para quem não matou essa aula, vamos ver. 2,5 centímetros, eu tenho 3 pontos. Mas como eu preciso de 55 centímetros, equivale a X. Então, nós vamos ter que descobrir esse dado aqui. Quantos pontos eu tenho que ter para chegar nesses 55 centímetros? Então, é aquela regra de 3 simples, né? 55 vezes 3, dividido por 2,5. Tá aqui. O que me deu 66 pontos. Muito bem. Então, eu já sei que eu tenho que ter 66 pontos. Só que tem uma coisa. Aqui, nós temos que ter um ponto separado, aqui, onde nós vamos fazer os aumentos, na lateral de cada lado, né, desse ponto. Aqui nas costas nós temos um outro ponto, aqui um outro ponto e atrás outro ponto. Então, nós temos aqui 4 pontos que separam todas as partes, costas e frente e mangas, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 66 pontos e vou diminuir de 4, que são esses 4 pontos dos aumentos. Tem gente que aumenta aqui, eu faço assim, 66 menos 4, tá? Que são os pontos dos aumentos. O que vai me dar 62 pontos. Muito bem. Aí vamos fazer a nossa divisão. Então, aqui eu tenho o desenho aqui do pescoço, não é? E a separação da frente, das costas e das 2 mangas, tá? E existe uma convenção, isso aí já está acertado, não é? Que a quantidade de pontos para as costas em top-down tricô equivale a 35% do total dos pontos. A frente também, 35%. E as mangas fica 15 aqui e 15 na outra manga, o que me dá os 100%, né? 35 mais 35, 70, mais 30, 100, 100%. Bom, então o que é que eu faço? 35% de 62, aí é só fazer uma conta, né? 62 vezes lá o 3,5, vai me dar 21,7. E aí, como aqui já está mais próximo do 22, eu arredondei para 22. Então, ficou 22 nas costas e a mesma coisa aqui, 22 na frente. 15% de 62 me deu 9,3. Como eu não consigo fazer 0,3 pontos, né? Eu vou arredondar para 9. Então, ficou 9 nessa manga e 9 na outra manga, certo?
Então, os 22 mais os 22 mais 9 fechou os 62. Mas a gente não pode esquecer agora, eu faço desse jeito, né? De acrescentar mais 4, que é justamente onde vão ali, que separa os pontos ali dos aumentos, que a gente chama de pontos guia, tá? Então, 62 mais 4 vai dar 66 pontos, que é exatamente o número de pontos que eu tenho que colocar no pescoço, na minha agulha, para o top-down fechado. Para um top-down aberto, que no caso que seria um cardigan, a mesma coisa. Colocaria 22 nas costas, 9 para cada manga. E aqui no meio, na frente, já que ele é aberto, eu vou pegar os 22 pontos e vou dividir por 2. Vou deixar 11 para cada lado, tá? E mais os 4 que separam todas essas partes, tá? E aí, considerando que é um cardigan, que é um casaco aberto, normalmente o que a gente quer fazer, né? Aqui na frente, a gente quer fazer esse acabamento, não é para sobrepor, principalmente se a gente quer colocar botões. Então, isso aqui, ó, é a parte. Isso aqui a gente vai ter que acrescentar na nossa conta, se for no top-down aberto, tá? Então, eu normalmente coloco 5 pontos em cada lateral aqui, ó. Aqui eu coloquei só 3, no fim me arrependi. Devia ter colocado 5 para ficar um pouco mais largo esse acabamento aqui da frente, tá? Então, o ideal acho que seria colocar 5 pontos. Então, nesse caso do top-down aberto, você teria que pegar, somar, não é? Tudo isso aqui e ainda acrescentar 5 pontos para cada lado aqui, ó. 5 aqui e 5 aqui, tá? Então, aqui ficaria 10 pontos a mais. Então, em vez de 66, nós teríamos 76 pontos. Porque aqui, bem aqui, ó, nós teríamos 5 de um lado e 5 de outro para o acabamento. E aí, somando tudo isso, dá 76. É assim o jeito que a conta que eu faço é essa, tá? É um jeito, acho que é bem particular, assim, que isso de tirar os 4 pontos, depois colocar de volta esses pontos guia, né, que a gente chama isso aqui, é do jeito que eu faço assim, então, tá? Primeiro eu tiro e aí depois eu devolvo. Mas então é isso, gente, tá? Essa parte teórica. Aí nós colocaríamos, por exemplo, o top-down fechado, né? Colocaríamos os 66 pontos. Aí vamos colocar marcadores para dividir todas essas partes, né? Separar esses pontos dos aumentos, porque nós temos que fazer aumento antes do marcador e depois do marcador. Uma carreira sim e uma não. E aí a gente tem que ter também esse início, se for um top-down aberto, pode ser até feito com uma agulha reta, né? Mas depois chegar um ponto, deixa eu distanciar aqui para vocês verem. Chegar um ponto que a gente tem tantos pontos aqui na agulha, porque até aqui a gente faz tudo junto, né? Corpo e mangas. Então fica um número muito grande de pontos que uma agulha reta comum não comporta. Por isso, então, que a gente tem que usar uma agulha circular, tá? E nesse caso, quando é aberto, a gente usa a circular como se fosse uma agulha reta, né? Uma carreira pelo direito, em ponto meia, e uma carreira pelo avesso, em ponto tricô, né? E se for um top-down fechado, numa agulha circular, aí a gente faz sempre pelo direito, né? Sempre ponto meia. E uma carreira com aumento, antes do ponto guia e depois, e uma carreira sem. Então, esta é a base, não é, do jeito que eu faço, né, os cálculos aqui.
E aí eu prometo que eu volto, não é, para fazer um top-down com vocês, com todo o passo a passo, tá bom? Beijinho, gente. Até outro dia.